Sabe aquela história da ciência que a gente costuma ouvir na escola? Aquela que parece uma linha reta, começando em um ponto e seguindo em frente. Pois é, essa é só uma versão da história. E nessa nossa análise, a gente vai mergulhar justamente naqueles capítulos que muitas vezes acabam ficando de fora do livro. Ok, então vamos lá. Para a gente começar a desembolar essa história, tem uma pergunta que é simplesmente fundamental. Onde é que a história da ciência começa de verdade? A resposta pode parecer óbvia, mas a gente vai ver que o buraco é bem mais embaixo. A resposta padrão, aquela que está na maioria dos livros, geralmente aponta para um momento específico, o famoso milagre grego. Aquela ideia de que a ciência e a filosofia, como a gente conhece, brotaram quase que do nada lá na Grécia Antiga. Só que essa narrativa, ela é só um capítulo. Um capítulo super importante, sem dúvida nenhuma, mas que não conta a história inteira. A verdade é que o livro da ciência tem muito mais páginas e muito mais autores do que a gente costuma imaginar. Então, para começar, vamos dar uma olhada para além desse milagre, para entender de onde ele realmente veio. O material de origem que a gente analisou aponta uma coisa fundamental. A própria palavra milagre cria uma quebra que não é real. Ela sugere que antes dos gregos não existia nada parecido, criando uma separação entre a ciência de verdade e todo o conhecimento que veio antes. Mas o que os registros mostram é justamente o contrário. A Grécia não era um lugar isolado, era um verdadeiro caldeirão cultural, um ponto de encontro. O pensamento grego não surgiu do vácuo. Ele foi, na verdade, uma síntese genial de conhecimentos absorvidos de civilizações vizinhas. Não foi milagre, foi um processo de aprendizado e troca global. E para entender as raízes desse conhecimento, a gente precisa olhar para o sul. A gente precisa falar sobre a fundamental contribuição africana para a ciência. Essa citação do Sheikh Anta Diop é poderosíssima. Ela bate de frente com o branqueamento histórico do Egito Antigo e coloca as coisas no seu devido lugar. Uma civilização negra, africana, que criou um legado científico absolutamente imenso. E a gente não está falando de coisas pequenas. Olha só esses exemplos concretos que a fonte nos traz. Sistema de numeração decimal, uma geometria tão avançada que já usava os princípios do pi, a engenharia das pirâmides com um alinhamento astronômico de cair o queixo e até, pasmem, odontologia avançada com pontes de ouro. E tudo isso séculos antes do auge grego. Agora vamos fazer as malas e viajar para o Oriente, porque o cenário fica ainda mais amplo. O mundo estava borbulhando com descobertas em vários lugares ao mesmo tempo. Essa efervescência de ideias era realmente global. Enquanto a Europa estava na Idade Média, lá na China já tínhamos a pólvora, a bússola, o relógio mecânico. Na Índia, técnicas super avançadas de metalurgia e vidro. E no mundo islâmico, nossa, o desenvolvimento da medicina sistemática, da química experimental, a criação de grandes hospitais. Era um show de inovação. Então, o ponto crucial é este. Nada disso acontecia numa bolha. As rotas comerciais da época não levavam só mercadorias. Elas carregavam ideias, tecnologias, conhecimento, criando um gigantesco acervo global que alimentava a inovação em todos os cantos. E o que deixa essa história toda ainda mais rica é olhar para as Américas, onde sistemas científicos super sofisticados se desenvolveram de um jeito totalmente independente do velho mundo. Só de olhar para essas imagens a gente já tem uma noção. A complexidade da Pedra do Sol asteca ou a perfeição dos artefatos incas não são apenas arte. São a manifestação física de um conhecimento profundíssimo de astronomia, de matemática e de metalurgia. Vamos detalhar um pouco. Os astecas, por exemplo, tinham um calendário de uma precisão absurda e um sistema agrícola genial, as chinampas. Já os incas eram mestres da agronomia, com dezenas de variedades de milho, e criaram técnicas de arquitetura tão perfeitas que suas muralhas estão de pé até hoje. E aqui tem um exemplo que é simplesmente fascinante: os quipos. Isso não era escrita. Era um sistema de armazenamento de dados tridimensional que usava nós, cores e tamanhos de cordas. É quase como uma tecnologia da informação totalmente original, mostrando que existiam outros caminhos possíveis para o desenvolvimento científico. Então, quando a gente junta todas essas peças, uma imagem completamente nova da história da ciência começa a se formar. O que essa análise toda nos mostra? Afinal de contas, qual é a verdadeira história da ciência? A primeira coisa que fica clara é que não é aquela história de uma linha do tempo única, que começa na Grécia e segue reto até hoje.
É muito mais parecido com uma imensa tapeçaria global. Cada cultura, com suas próprias cores e técnicas, foi lá e teceu uma parte do padrão, criando uma obra coletiva muito mais rica e complexa. E essa citação do Salman Rushdie, que também está na nossa fonte, fecha a ideia com chave de ouro. O verdadeiro motor do progresso científico não é a pureza, não é o isolamento. É a mistura, o contato, a polinização cruzada de ideias entre diferentes povos. É assim que a novidade entra no mundo. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. Reconhecer que a ciência sempre foi um projeto global e multicultural não só corrige a nossa visão do passado, nos dá uma nova perspectiva. Se a colaboração e a diversidade sempre foram o motor do nosso progresso, o que a gente pode alcançar se abraçarmos esses valores de forma consciente para construir o futuro?